Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista e Debate agora está disponível na internet. Isso mesmo, acesse o nosso portal www.sindmetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade, além de acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade para você, trabalhador e trabalhadora. Participe! A expectativa de vida no Brasil aumentou 11 anos em 3 décadas. É um resultado a se comemorar. Porém, ao mesmo tempo, quais os impactos que o aumento da longevidade do brasileiro causam para setores como a saúde e previdência social? Para saber respostas a estas e outras perguntas, contamos hoje com um grande parceiro e amigo, a presença do técnico do IBGE, Jefferson Mariano, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para tratar um tema crescimento da expectativa de vida da população. Jefferson, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço, é sempre um prazer muito grande estar com vocês aqui. Eu começo com você, Jefferson, perguntando o seguinte: a expectativa de vida do brasileiro em 1980 era de 62 anos, saltou para 73 anos em 2010, segundo dados do IBGE. A que se deve esse aumento? O que foi determinante para essa alta? Primeira coisa, é importante falar um pouquinho dessa pesquisa, o que tem de novidade nessa pesquisa, né? A expectativa de vida no Brasil, ela é divulgada, o IBGE sistematicamente divulga, né? Já havia sido divulgado o dado para o Brasil, mas a novidade é que a gente tem agora a possibilidade de fazer essa leitura por unidade da federação. Então nós sabemos hoje qual que é a expectativa de vida em cada estado do país, né? E uma segunda questão que está associada a isso é o fato da gente ter mais uma faixa, que é a faixa das pessoas com mais de 90 anos, né? Que já é reflexo desse aumento da expectativa de vida, né? Okay. Então, nesses 30 anos, nessa comparação que foi feita nessa pesquisa, a expectativa de vida aumentou significativamente no Brasil, né? E deve-se principalmente a uma queda bastante intensa da taxa de mortalidade infantil. A taxa de mortalidade infantil no Brasil caiu bastante, né? E obviamente, a questão da longevidade, as outras condições associadas à saúde das famílias. Então, isso contribui de uma forma significativa para o aumento dessa expectativa de vida. Agora, Jefferson, em qual região ocorreu o maior crescimento da expectativa de vida? E a que se deve isso? Está atrelado ao quê? A expectativa de vida mais alta no Brasil é da região sul do país, né? A região sul, o estado de Santa Catarina é o estado que tem a taxa mais elevada, e a região com menor hoje é a região norte. A região nordeste, tradicionalmente, sempre foi a região de taxas menores. O que aconteceu? A região nordeste foi a região na qual essa taxa avançou mais. O maior crescimento da expectativa de vida no Brasil foi na região Nordeste, né? Tá. E aí, o que aconteceu com a região Nordeste para que nós pudéssemos ter esse aumento significativo? O principal foi essa questão, como eu comentei, da taxa de mortalidade infantil. E a taxa de mortalidade infantil, ela é dividida entre a taxa de mortalidade infantil neonatal, né? Aquela dos primeiros dias de vida, certo, né? Certo. E tem a taxa de mortalidade até 1 ano e a taxa de mortalidade até os 5 anos. Em todas essas taxas, nós percebemos uma queda muito intensa na região Nordeste, né? Então, fez com que tivéssemos um avanço. É claro que, em termos comparativos, quando nós comparamos as unidades federativas da região Nordeste com as da região Sul e Sudeste, a distância ainda é grande, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que foi um avanço muito grande. Agora, esse crescimento da expectativa de vida, ao qual você citou, podemos dizer que também está atribuída ao aumento do salário mínimo e implementação de programas de renda nos últimos anos? Sem dúvida, é um conjunto grande, né? Nós temos a questão da renda. A questão da renda é fundamental, né? Para todos os indicadores sociais que nós formos analisar, a renda é fundamental, né? Então, a renda ajudou bastante. Aí,
nós temos os programas de transferência de renda que ajudaram. Um fator de muita importância é a educação, especialmente a educação das mães, né? Então a educação da mãe contribui para a longevidade, para a queda na taxa de mortalidade infantil, né? E as condições sanitárias, o aumento, por exemplo, da esgotamento sanitário, coleta de lixo, a questão do saneamento básico, da infraestrutura urbana. Então, o avanço na infraestrutura urbana contribuiu para o aumento da longevidade. Então, em muitas cidades, as grandes capitais, as principais cidades do país, nós percebemos, isso nós observamos no censo, que aumentou o alcance desses equipamentos sociais, né? Agora, se eu for da região Nordeste, em 2010, a menor esperança de vida ao nascer foi registrada no Maranhão. 68 anos para o sexo masculino e 69 anos para o sexo feminino. Qual o motivo? Então, as duas unidades da federação, o Maranhão e o Piauí, né? Então, nós temos aí o Maranhão, mas se a gente pegar o Piauí, os números vão estar muito próximos, né? Okay. Maranhão, Piauí e Alagoas são as 3 unidades da federação nas quais a taxa é mais baixa. Nessa ordem, né? Nessa ordem. E aí está associado aqui a questão da renda. A renda, por exemplo, a unidade da federação do Maranhão é a unidade na qual nós temos a menor renda domiciliar per capita, né? E seguida de perto do Piauí. Então, a renda lá é a mais baixa. Então, isso impacta de uma forma direta. Uma outra coisa, né? Eu comentei um pouco a questão da mortalidade infantil, mas tem outro fator importante, que é a mortalidade durante o período de 20 a 25 anos. Tá. Então, o que acontece? A sobremortalidade masculina nessa faixa etária é muito grande nessas unidades da federação, né? Em Alagoas, Maranhão. Quer dizer, é muito grande no Brasil como um todo, né? Por quê, Jefferson? Mas a questão da violência, né? Tanto a violência urbana, né? Especialmente a violência urbana, crime, enfim. É claro, também temos a questão do trânsito, mas a violência urbana faz com que nós percamos, né, brasileiros dessa faixa etária e evidentemente, masculina, né? Então, o que acontece? Isso diminui e compromete. Então, a possibilidade daquele indivíduo do sexo masculino avançar para além dos 25 anos já diminui bastante. Depois que ele passa dos 25 anos, tem uma curva e a expectativa de vida volta a aumentar. Quer dizer, ele passou por aquele período crítico na qual a possibilidade de vir a ter o óbito é maior. Isso reflete, inclusive, na questão dos seguros, né? Se você pegar as empresas, o mercado é muito mais rápido nesse sentido, né? Então, ele já percebe que nessa faixa... Ele vai ganhar mais. Vai ganhar mais. Agora, você citou há pouco que a mulher teve um grande investimento, por isso que a expectativa de vida aumentou, em decorrência dos grandes investimentos pela área da educação. Não seria, então, viável ter mais investimento na área da segurança? Então, investimento na segurança, mas a questão da educação, né, que você menciona, acho que seria bastante importante, mas a questão da segurança... Na questão do homem? Na questão do homem, da segurança pública seria fundamental, né? Porque nessas grandes cidades a gente tem a questão da violência e tem algo que diminuiu na pesquisa, mas é assim, por exemplo, a subnotificação de óbito. O que é isso? Pessoas que morrem a gente não sabe... Não é também os dados. Então, porque tem um dado objetivo que é de causas externas, você consegue identificar. Mas tem indivíduos que morrem e você não consegue identificar, que é fruto desse problema da violência mesmo, né? Crescimento da expectativa de vida é o tema do programa de hoje. Você pode participar através do nosso canal eletrônico, visãoemdebate@ig.com.br. O meu convidado é o nosso ilustre Jefferson Mariano, técnico do IBGE. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Lembrando a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@ig.com.br. O tema, crescimento da expectativa de vida, é o tema do programa de hoje com o nosso convidado Jefferson Mariano, técnico do IBGE. Jefferson, nós citamos aqui regiões importantes do país, Norte, Nordeste, e como está a situação no estado de São Paulo? Então, o estado de São Paulo
região sudeste, região sul, são estados que têm a expectativa de vida mais elevada. Então, São Paulo tem uma expectativa de vida elevada, uma das mais elevadas do país, né? Apesar do estresse da mas tem o problema, como eu havia comentado, da submortalidade masculina. É menor do que nas regiões norte e nordeste, né? Mas ainda é grande a submortalidade masculina da faixa de 20 a 24 anos. Então, São Paulo também tem esse problema. E, além disso, esse problema, quando nós comparamos, que é um dado que é curioso, que a gente olha e compara com 1980 e faz essa comparação de 30 anos, o que aconteceu? Todos os números evoluíram. A expectativa de vida aumentou, a taxa de mortalidade infantil reduziu drasticamente e a taxa de mortalidade infantil caiu de uma forma muito expressiva, né? Muito mais intensa do que a longevidade. É um fator bastante interessante, né? Mas no caso dessa mortalidade por causas externas nessa faixa, aumentou de 80 para... Então, aumentou muito. Então, esse é um dado complicado, não só para o Brasil, mas para o estado de São Paulo. E em São Paulo a gente tem esse problema da violência urbana, dos grandes centros urbanos. Nós temos um problema ainda muito sério da questão do trânsito em São Paulo. Então, isso faz com que nós tenhamos a expectativa de vida em São Paulo elevada, mas problemas localizados, especialmente nessa questão da população masculina. Okay. E aí, quando nós pegarmos não só o estado de São Paulo, como a cidade de São Paulo, e olharmos na cidade de São Paulo como é que está a população distribuídas, a gente vai perceber que em alguns distritos da capital, a partir de uma determinada faixa etária, a proporção é de 3 mulheres para um homem, por exemplo, né? Quer dizer, assim, a quantidade, quer dizer, a expectativa de vida das mulheres é maior que a dos homens de uma forma geral, mas nesse caso específico, a distância vai aumentando, né? Agora você citou a questão da natalidade infantil. No estado de São Paulo é por causa dos investimentos na área da saúde? As regiões mais abastadas do Brasil, né, assim, têm mais equipamentos sociais, maiores investimentos em saúde, né? Isso ajuda por minimizar esse problema. E o segundo aspecto é a questão da educação, né? A taxa de escolaridade é muito mais elevada, isso ajuda, né? Hoje é inegável, né? A educação da mãe é um fator fundamental. Agora, você cita muito da mulher, que tem índices altos, né, de vida. Agora, em relação ao estado de São Paulo, a mulher, por ela estar no mercado de trabalho, por ela estar inserida, está tendo outras obrigações hoje em dia, muitas delas, inclusive, abrem mão de ter filhos, ela vive mais do que o homem mesmo com todas essas obrigações novas que ela tem adquirido? Sim, tem um fator, até hoje, assim, isso não é nenhuma questão de caráter econômico ou social, é mais a questão dos médicos, os estudiosos da saúde analisam isso, que se você pega a população mundial, em todos os países você tem esse fenômeno de que, na verdade, nascem sempre homens, em maior quantidade do que mulheres, e depois de um determinado período, dos primeiros meses, primeiros anos, a natureza corrige essa distorção, né? Então, o que acontece? Os homens acabam morrendo mais do que as mulheres, né? Alguns geneticistas dizem que está associado à questão de genes, enfim, é uma questão específica da saúde. Eu sei que morrem mais meninos do que meninas nesses primeiros meses de vida. Os homens têm uma resistência menor. Depois desse período inicial, a proporção é praticamente a mesma entre a população masculina e feminina. Você tem 50,1% de meninas e 49,9% de homens. E isso vai até a adolescência, essa proporção. Então, nós diríamos que é a razão de sexo de 1 para 1. Chega no período da adolescência é que começa a acontecer esse fenômeno, né? Os meninos começam a morrer, alguns, né? E o que acontece? A questão da violência é mais masculina, essa questão da rua, do conflito, das drogas, da criminalidade. Então, isso é muito mais recorrente na população masculina, né? E aí depois você tem a questão de alguns acidentes laborais, você tem a questão do trânsito, isso faz com que o número de homens acabe diminuindo. E é mais por causas externas, né? Do que a questão de saúde propriamente dita, por exemplo, como a saúde da mulher ou a saúde do homem, né? Agora, de que forma as políticas públicas, Jefferson, devem ser construídas para atender aí esse perfil diferente da população? Assim, a gente tem um desafio, né? O primeiro é o seguinte, né? Em termos de equipamento social, né? No Brasil, observar as experiências exitosas, né? Então,
por exemplo, nós olhamos para o Nordeste, teremos que olhar para os estados, as unidades da federação que têm maiores êxitos com relação à expectativa de vida, então, quer dizer, que são os estados do Sul-Sudeste. Então, o que a gente tem de diferente? A questão da educação. Então, teríamos que ter um investimento maior em educação nessas áreas com mais deficiência. Então, esse seria um ponto, né, importantíssimo. Okay. Né? O outro é a questão da violência nessa faixa etária, que precisaria ser atendido, e aí você destacou bem a questão da segurança pública, né, que eu acho que seria... Né? Agora, o reflexo disso é o seguinte, a gente tem uma população brasileira mais velha, né, e uma diminuição da população mais jovem. A pirâmide do Brasil já está muito parecida com a pirâmide populacional de países avançados da Europa. Então, isso coloca novos desafios ao Estado. Então, o investimento em saúde da população mais velha vai ter que ser mais pesado. Sem dúvida. Então, teremos que ter mobilidade para os idosos, acessibilidade, os equipamentos sociais têm que estar voltados agora para essa população. Porque, veja, profissionais. Bem treinados, né? Porque, veja, nós trabalhávamos até há pouco tempo, mas porque, com a população de 80 anos ou mais. Então, nós já mudamos, agora é 90 anos ou mais. Isso é a tendência. No Brasil, nós já temos um número significativo de pessoas com mais de 100 anos. Né? Então, é um outro público-alvo. Então, nós teremos que ter mais investimentos em atenção à saúde do idoso do que em relação a outras faixas etárias. Tá. Mas, é claro, o Brasil tem um dilema porque o Brasil vai ter que investir na saúde do idoso, só que a gente tem um problema com a atenção de saúde básica da criança e do adolescente, que não está resolvido. Os países mais avançados, o que aconteceu? Diminuiu a população infantil, okay. E você pôde investir na saúde do idoso. Agora, aqui no Brasil, você vai investir na saúde do idoso tendo um problema ainda de não ter. Nós ainda não atendemos, né? Então, é um desafio grande para o Estado, né? Para os governos. Né? Agora, você citou bem aí a questão da população que vai envelhecer, né? E já está envelhecendo. Com o crescimento da expectativa de vida, o que muda, então, no cálculo da aposentadoria? Um tema bem complexo, hein? Sem dúvida, a questão do fator previdenciário, né? Isso tudo passa a se colocar agora, né? Porque... né? Vai entrar na agenda, né? Assim, nós trabalhadores, né, nós sempre ficamos receosos com relação às mudanças. As mudanças, invariavelmente, não sobrecaem para o lado do trabalhador em termos vantajosos. Infelizmente, né? Não. Então, temos que ficar preocupados, porque vai ter uma discussão, vamos colocar na agenda a possibilidade, as próximas reformas, né, de se ampliar a idade mínima para aposentadoria. Isso passa a ser um problema. Se está vivendo mais, pode trabalhar. Errado, né? Eu entendo o seguinte, assim, muitos pesquisadores que olham para o Brasil, eu entendo o seguinte, que, por exemplo, nós pensarmos numa nação na qual nós temos uma expectativa de vida de 73 anos e com muitas pessoas vivendo 80, 90, que nós teríamos que ter a possibilidade, que o trabalhador pudesse ter a possibilidade de continuar trabalhando, claro, né, enquanto estiver produtivo. Certo. Isso é uma coisa. Tá. Agora, outra coisa é o fato do trabalhador ter contribuído para o sistema e ter o seu direito adquirido. Então, o trabalhador contribuiu 35 anos com o regime de previdência, ele tem que ter o direito de, pelo menos a possibilidade de optar por aposentar ou não. Certo. Porque eu já vi alguns pesquisadores discutindo isso, falando, não, porque é um absurdo, eu vejo um aposentado com 54, 55 anos, a pessoa é aposentada. Bom, ele é aposentado porque a legislação estabeleceu que se ele contribuísse 35 anos, ele teria esse direito. Né? Sem dúvida. Então, esse é um direito do trabalhador. Então, eu fico muito preocupado com essa questão das reformas, que sempre se coloca essa possibilidade. Olha, na verdade, o trabalhador é muito jovem, vai ter que aposentar com 70. Então, é complicado. Mas isso eu acredito que vai ser colocado daqui... nas próximas reformas vão se discutir isso, né? E sem contar que muitas vezes esse aposentado que volta a trabalhar, ele volta a contribuir, né? Então tem esse aspecto também. Estou recebendo em nossos estúdios Jefferson Mariano, técnico do IBGE, tratando o tema crescimento da expectativa de vida. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Não mude de canal. Fiquem conosco, não saiam daí.
Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Participe do programa no visãoemdebate@ig.com.br. Jefferson Mariano, técnico do IBGE, é o nosso convidado de hoje. Crescimento da expectativa de vida. É um tema bastante interessante que você pode participar do programa e também rever o programa no nosso site. Jefferson, eu queria que você explicasse aos nossos telespectadores a relação entre a elevação da expectativa de vida e o fator previdenciário. Ah, sim, o IBGE, né, essa pesquisa que foi feita agora, ela tirou os dados por unidade da federação, como eu falei, né? Tá. Agora o IBGE divulga anualmente a taxa de expectativa de vida da população brasileira. E isso é uma obrigação constitucional do IBGE. O IBGE precisa divulgar esse dado, né? E esse dado é divulgado para quê? Para que a Previdência possa corrigir esse fator previdenciário. Então, o que é esse fator previdenciário? De uma forma muito simples. É um fator que reduz, né, em termos de tempo que o trabalhador vai se aposentar. Então, por exemplo, o trabalhador vai se aposentar e vai receber um determinado valor, né, a sua contribuição. Agora, se ele se aposentar antes do tempo previsto, por exemplo, dos 60 anos, se ele se aposentar com 58, tem um fator de correção. Se ele se aposentar com 57, o fator de correção é maior, ou seja, o desconto é maior. Com 55, ou seja, esse fator implica uma redução no rendimento que ele vai receber. Né? Tá. E agora esse fator, o que se pressupõe nesse fator previdenciário? Que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, né? E que o trabalhador necessariamente deveria trabalhar um pouco mais para poder receber os rendimentos na integralidade. Então o fator previdenciário nada mais é do que um coeficiente que diminui o valor do que o trabalhador vai receber se ele optar por aposentar antes do tempo mínimo previsto pela legislação. É evidente que esse atraso na aposentadoria está atrelado à questão dele voltar, do aposentado trabalhador voltar ativa. Então, isso acaba complicando, porque os trabalhadores que optaram por se aposentar de acordo com a legislação, de acordo com como eles dizem precocemente, ele recebe um valor menor, ele automaticamente é obrigado a voltar a trabalhar, né? Voltar ao mercado de trabalho, por isso nós temos um número muito grande de aposentados que estão trabalhando na ativa e hoje muitos com processos de desaposentadoria, ou seja, estão tentando entrar com processo na justiça, né? Que já tem várias causas ganhas, né? De sair da condição de aposentado, para quê? Para poder validar esse novo tempo de contribuição, que é uma coisa também curiosa, né? Que a pessoa, apesar de aposentada, continua contribuindo para a Previdência, né? Então, ele aproveita esse novo período de contribuição para entrar com um novo pedido de aposentadoria e aí ter uma redução no fator previdenciário, ou seja, poder ter um valor de um rendimento superior. Né? Agora, como você analisa o trabalhador jovem? É uma ameaça para ele, nesse sistema todo que você acabou de explicar? Nós temos um problema, né, que o Brasil, né, esse envelhecimento vai fazer com que a Previdência passe a ter, quer dizer, vai aumentar a questão das contribuições da Previdência. Certo. Agora, por outro lado, é claro, tem um número muito grande de jovens entrando no mercado de trabalho e contribuindo. Né? Certo. Agora, o que acontece? O problema é que tem um passivo pesado e vai aumentar porque mais aposentados. Então, existe um risco para os jovens, na verdade. Quer dizer, o que nós podemos perceber? Que muitos jovens que vão entrar no mercado de trabalho, ou daqui 10 a 20 anos, provavelmente é possível que tenham um sistema previdenciário mais perverso do que a gente tem hoje. Ou seja, vão ter condições piores de se aposentar do que nós temos hoje. Né? É preocupante. Né? Então, se nós compararmos... Isso não é o Brasil, a gente pode comparar o Brasil com o resto do mundo. Né? Então, a Europa, por exemplo, se nós pegarmos os países europeus, a época do estado do bem-estar social, né? Aposentadoria integral, seguro-desemprego de 2 anos, a Inglaterra, que era um exemplo típico disso. E todos eles começaram a fazer reformas, né? O Brasil começou a fazer reforma muito depois. O problema é que eles fizeram a reforma em cima de algo que eles tinham para reformar. O Brasil está fazendo a reforma sem ter atingido esse estágio ainda. Por isso que eu acho que é complicado no caso do Brasil. Nosso tempo está acabando, Jefferson, vamos ver se dá tempo. A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos caiu 17% após a instituição do programa Bolsa Família, segundo uma pesquisa divulgada em maio deste ano pela Organização das Nações Unidas, a ONU, no Brasil. O que você acha disso? Não, isso, assim, né, realmente é um número bastante significativo, bastante importante, né? E como eu falei, né,
esses programas de transferência de renda, eles são muito importantes porque pegam um público-alvo, aquele público mais necessitado. Às vezes algumas pessoas têm resistência em função disso, mas assim, o êxito desse programa é de pegar justamente essa camada da população mais frágil, né? E o rendimento, e a renda, né, sem dúvida, é um dos principais fatores para tentar melhorar, resolver essa situação, né? Realmente, no caso do Brasil, é bastante importante. Agora, a última da minha parte, o censo de 2010 mostrou que a taxa de fecundidade registrou uma queda de 20,1% na última década. A diminuição, Jefferson, da natalidade e o crescimento da expectativa de vida podem levar a um desequilíbrio na relação entre os contribuintes e beneficiários da Previdência? Então, a queda na taxa de fecundidade no Brasil caiu bastante, especialmente no caso da mulher. O que acontece? A mulher ela adiou o projeto de ter o primeiro filho. Então, as mulheres estão casando mais tardiamente e as mulheres estão tendo o primeiro filho mais tarde, né? Então, mudou. Então, diminuiu bastante o número, inclusive o número de adolescentes que tinham filhos ou mulheres muito jovens que tinham filhos diminuiu e aumentou nas faixas acima de 30 anos, né? Então, isso mudou um pouquinho esse panorama. Então, o que acontece? Diminuiu a fecundidade. Agora, o que acontece? Essa redução na fecundidade e esse envelhecimento, né, da população brasileira pode levar, como eu comentei, a uma questão da crise no sistema previdenciário no Brasil, porque ele já está no limite. Agora, a gente tem um problema, uma questão específica do Brasil, que é o seguinte: o Brasil está vivendo um bônus populacional. Então, nós temos aí um período no qual a Previdência pode ficar numa situação confortável. Porque apesar da população brasileira estar envelhecendo lá no topo, lá em cima, e está diminuindo a camada da população, a população muito jovem, na parte intermediária da pirâmide populacional brasileira, nós temos um número muito grande de pessoas entrando no mercado de trabalho. As pessoas que nasceram, por exemplo, em 2000, né, que eram jovens, então estão entrando no mercado de trabalho agora. Então, o que acontece? Esse contingente vai fazer com que a Previdência tenha a possibilidade de arrecadar uma quantidade significativa de recursos. Então depende do quê? De uma engenharia financeira, na verdade, para fazer com que a Previdência tenha recursos. Então o problema não é hoje, né? O problema será daqui a 20 anos, né, se não for bem resolvido nesse momento, né? E nós vamos acompanhar, juntamente com a assessoria de imprensa do sindicato, lá estão minhas colegas a Auris e a Cristiane, que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estará acompanhando esses dados para nos trazer mais informações interessantes sobre o tema. Sem dúvida. Vai ser sempre um grande prazer estar com vocês aqui. Estive aqui com Jefferson Mariano, crescimento da expectativa de vida, foi o tema do programa de hoje. Jefferson, muito obrigado. Ele que é técnico do IBGE. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco, aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Muito obrigado e até a próxima. É sempre um grande prazer. Obrigado. Agradeço a você, telespectador, que ficou conosco até agora, pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Agora você já sabe, nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate, através do nosso canal eletrônico. Você opina e participa do programa visãoemdebate@eg.com.br ou pelo nosso site no www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse, ver a reprise e ver outros programas da nossa grade. Tenham todos uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.